que lhe vou colocar já aflorou em algumas das suas respostas, mas vou-lhe trazer a questão. E vamos falar dos megaprojetos em Moçambique, que foram implementados já na década de 90, mas que de lá para cá têm levantado mais perguntas críticas do que propriamente de condimentos e benefícios para o país. Especialmente em 3 áreas. A primeira área tem a ver com o impacto ambiental. Os megaprojetos têm sido associados à desmatação, à poluição do ar, da água e, de alguma forma, à destruição dos habitats. Em segundo lugar, aquilo que se pensava que poderia ser benefício para as comunidades locais, muitas vezes tem sido um grande malefício. Comunidades deslocadas, com fraco retorno para a sua qualidade de vida, as grandes promessas de que os megaprojetos vão trazer empregos massivos, passados uns anos, constata-se que quem se beneficia disso, pelo contrário, são as empresas estrangeiras, são os trabalhadores cidadãos estrangeiros. E, finalmente, um aspecto que não deve ser menosprezado, e é isso que tem vindo a tocar. Os megaprojetos situam-se em zonas francas e gozam de isenção de impostos, taxas reduzidas ou quase nulas, muitas vezes, em detrimento das pequenas e médias empresas, que são o suporte da nossa economia no fim do dia. Então, VM7, se for eleito presidente da República, o que é que o seu manifesto traz, especialmente em termos de negociações sérias que devem ser feitas com os investidores estrangeiros, em defesa, em primeiro lugar, das comunidades locais e depois da economia do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Mano Pedro. Uma pergunta muito complexa. Então, se fosse naqueles tempos que eu gostava de ir aos seminários, né? Então, no seminário, dizer que não, essa é uma pergunta muito importante, muito interessante, mas devido à sua complexidade, vamos ter que fazer mais um seminário para abordarmos essa questão, né? Então, muito obrigado pela pergunta. Sim, de fato, esta questão dos megaprojetos, sobretudo esta parte da indústria extrativa, de fato é uma questão preocupante. Tanto mais que, mesmo em matéria de política, o governo tem dado uma primazia a este setor extrativo por causa do nível de renda que ele produz e, por exemplo, em detrimento da agricultura, que está sendo secundarizada cada vez mais. Mas, por exemplo, agora que houve, logo depois da Covid, vieram dados muito interessantes, que mostram que o único setor que não sofreu recessão foi exatamente o setor que foi secundarizado, esquecido, que é o setor da agricultura. O setor da indústria extrativa teve problemas muito sérios com a questão da Covid. Mas indo à sua pergunta em concreto, eu sei que há muita gente que tem receio de falar disto, que às vezes ficam dizendo, estes multinacionais, se souberem, depois ficam contra nós, não sei o quê, ficam com medo, mas eu vou dar uma resposta simples, direta e taxativa. Estes contratos com os megaprojetos devem ser revistos. Isto não restam dúvidas absolutamente nenhumas. E hoje já há tanto estudo feito sobre isto que acho que já não deixa dúvidas técnicas de que a revisão é urgente. Não há outra forma de fazer senão rever. Agora, logicamente que aqui a gente entra num pequeno dilema, né? Que é a contranarrativa que é produzida, mas vamos ser tomados como um país não sério, que muda os contratos a qualquer momento, não sei o quê, vai manchar a nossa imagem fora. Que acho que não é verdade, porque nós estamos a ver alguns países já estão a fazer renegociações com a grande indústria extrativa, como o Burkina Faso, o Mali, o Senegal, recentemente estão a fazer isso. E as indústrias não fugiram desses países. Portanto, é possível sim. O que é importante é nós identificarmos exatamente o que nós queremos, quais são as prioridades que nós queremos dar e quais são as isenções que devem ou ser reduzidas ou ser retiradas.
Então, se nós definirmos isso e tivermos um governo não comprometido, é por isso que eu falei da questão da integridade como a fundação do governo, porque se o governo está comprometido, não tem capacidade nenhuma de renegociar com ninguém. E a resposta para toda a gente simples é essa. Ao longo destes quase 40, 30 anos de megaprojetos, não se renegociou nada porque o governo está comprometido exatamente com os contratos que lesam a pátria. Uma das questões fundamentais, alguém me tinha dito isto, o professor Tibana, que é o nosso coordenador do manifesto, ele dizia que quando ele faz inquéritos aos grandes CEOs das multinacionais, eles não definem como prioridade para os seus negócios isenções fiscais. Quem leva a proposta das isenções fiscais é quem dá a licença. O nosso próprio governo é que faz a proposta de isenção fiscal aos megaprojetos. Por quê? Porque depois tem um conjunto de empresas predadoras que andam a receber propinas pelas facilidades que deram nos contratos de isenção. Este aqui é o grande problema. Então, aqui é preciso identificarmos que há um conjunto de empresas, de um conjunto de vampiros econômicos ligados a quem está no poder econômico, que tiram proveito destes contratos que lesam a pátria. Então, o que nós temos de fazer é identificar isso e depois renegociar, logicamente. A primeira coisa que vão dizer é que a gente tem pago fulano de X, Y e Z. Há um grande empresário que deu uma pequena entrevista há pouco tempo, não vou dizer o nome, falou disto. A gente falou porque ele conhece e também foi beneficiário durante um tempo. Mas como lhe afastaram, já foi para a televisão denunciar os amigos. Então, a grande questão é o problema da integridade, é um problema fundamental. Portanto, você só pode renegociar se você for íntegro. E essas empresas não têm problemas nenhuns em renegociar, porque nunca chegaram a Moçambique a pedirem isenção. Então, nós podemos fazer isso. Logicamente que é preciso percebermos, empresas estão aqui há 30 anos. Você não pode ser também, digamos assim, um irresponsável, chegar lá e dizer que vamos dar um pontapé para sair amanhã. Não é bem assim. Os Estados Unidos, por exemplo, resolveu estes assuntos de uma maneira, digamos, airosa, porque há um momento de transição entre este conjunto de ilegalidades para a nova situação. Como é que você faz isto? Uma das questões que eles dizem que fazem é o seguinte: eles avaliam, olha, esta empresa está aqui há quantos anos? Está há 30 anos. Quais são os impostos reais que deviam ter pago? Deviam ter pago, por exemplo, 10 bis de dólares. Eles fizeram uma coisa boa que eu acho que nós podemos aplicar, que foi o imposto ou a taxação sobre o enriquecimento ilícito. Isto é, do que você devia ter pago ao Estado, que ao longo de 30 anos você não pagou, nós vamos colocar uma sobretaxa de 35%, paga agora, para renegociarmos e continuarmos com a relação amanhã. Fazem isso. E eu acredito que eles vão aceitar isso. Então, para continuarem conosco. Depois, com as novas condições, com o novo quadro em que vão pagar. Em vez de pagar as empresas do vampirismo econômico do Estado, vão pagar exatamente ao nosso tesouro. Isso é possível ser feito e não acho que isso vai ser um problema. A grande questão, tentam levantar um alarmismo de que isso vai pôr o país instável. Por quê? Porque sabem que serão os primeiros a deixar de receber as nhongas que têm recebido todos esses anos. Muito obrigado.